Olá, eu sou Arthur Spirandelli e esse é mais um resumo da semana aqui com a Coavero. Se você está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja o nosso canal do YouTube, seja as nossas plataformas de podcast, seja muito bem-vindo. O intuito desse programa é contar para você os principais acontecimentos da semana que se encerra agora. A gente compila aqui os principais indicadores que foram divulgados, as falas de pessoas importantes para o cenário macroeconômico, tudo que foi notícia e que pode fazer preço ou que fez preço. E depois disso, a gente fala também o que esperar para essa próxima semana que vai se iniciar. A gente vai falar sobre essa segunda semana cheia aqui do mês de agosto, um mês que começa bastante promissor aqui para o nosso mercado brasileiro, principalmente. E nessa semana, a gente teve o nosso índice Bovespa, o principal índice de ações brasileiras, subindo 5,9%, indo lá para os 112.764 pontos. Para quem acompanha aqui fielmente o nosso resumo da semana, vocês vão se lembrar que há pouquíssimo tempo a gente tinha perdido 100 mil pontos, tinha ido lá para casa dos 98, 97 mil pontos, e a gente vem acelerando bastante nos últimos 2 meses e voltando para essa casa dos 102 mil pontos, muito importante aqui para o nosso mercado brasileiro. Com isso, o índice Bovespa no ano já sobe agora 7,6%. Na contramão disso, o dólar continua perdendo força. Nessa última semana, ele fechou em queda de 1,9% e voltou lá para os R$ 5,07. Com isso, no ano, o dólar, frente ao real, cai 9,1%. Quando a gente olha para a curva de juros, nessa última semana, a gente teve uma queda na curva em relação ao fechamento da semana anterior, com um movimento de ajuste técnico de alta nos últimos dias por conta da realização parcial de lucros. A redução nos prêmios reflete aí no posicionamento do Copom, confirmado na ata de terça-feira, sobre uma sinalização de fim de ciclo de juros aqui no Brasil, e a gente vai falar bastante sobre isso. Nos Estados Unidos, as bolsas seguem em alerta, mas subiram nessa última semana. No ano, o S&P 500 cai aproximadamente 10%, o Nasdaq 17%. Começando a nossa volta ao mundo, essa foi uma semana bastante importante para índices de preços lá nos Estados Unidos e em alguns outros países também. Quando a gente fala de índice de preços, a gente está falando de indicadores de inflação, que é o principal tema do mercado neste ano, que já vinha sendo um tema muito importante, e neste ano é o que domina o noticiário exatamente porque com essa alta inflação que foi contaminada por todos os cantos do mundo, esse é o principal ponto de atenção neste ano e é o que determina a alta de juros nos países, é o que determina a desaceleração de economias, de bolsas e por aí vai. Nessa última semana, a gente teve a inflação ao consumidor, que a gente chama de CPI, e ao produtor, que a gente chama de PPI, as duas sendo divulgadas lá nos Estados Unidos. Quando a gente olha para a inflação do consumidor, ela ficou estável em 0% de alta em julho, ante uma alta de 1,3% no mês anterior, e a expectativa era de um aumento de 0,2% neste mês. No acumulado de 12 meses, quando a gente olha para a inflação ao consumidor lá dos Estados Unidos, a inflação recuou para 9,1%, saindo de 8,5% em julho, abaixo da expectativa que era de 8,7% do mercado. Desculpa, ela saiu dos 9,1% e foi para 8,5%, abaixo do 8,7% que era esperado pelo mercado. Quando a gente olha para o PPI, ele recuou 0,5% em julho, ante uma estimativa de alta de 0,2% pelo mercado, e na base anual, o PPI, a inflação ao produtor, saiu de um acumulado de 11,3% e foi para 9,8%. Esses dois dados, eles trouxeram alívio para os mercados que esperavam dados mais altos de inflação. Com isso, o mercado reverteu suas apostas em um aumento de juros mais agressivo, que até então era uma expectativa de 0,75 ponto percentual de aumento nos juros pelo Fed na próxima reunião, e agora começa a acreditar em uma alta de 0,5 ponto percentual. De toda forma, a presidente do Fed de São Francisco, a Mary Daly, ela disse que ainda é muito cedo para declarar vitória contra a inflação. E o Neil Kashkari, ele, que é o presidente do Fed de Minneapolis, disse estar feliz com a surpresa baixista de inflação. Esse foi o principal tema dessa última semana, esse desafogo aqui com a inflação nos Estados Unidos.
Como reflexo dos dados melhores do que o esperado de inflação por lá, o índice Nasdaq, que é um índice mais composto por empresas de tecnologia, empresas tech lá da Bolsa Americana, ele voltou a entrar em território de bull market, quando marca uma alta de 20% em relação à última baixa, encerrando o mais longo período de baixa do índice desde a crise financeira. Levando para o velho continente agora, na zona do euro, a produção industrial subiu 0,7% em junho ante maio, acima do esperado pelo mercado, e na comparação anual a produção cresceu 2,4%, dado muito importante de produção industrial do bloco europeu. Na Alemanha, o CPI subiu 7,5% no consolidado de junho, em linha com o projetado. No Reino Unido, o PIB caiu 0,1% no segundo TRI, ante uma expansão de 0,8% no primeiro TRI, uma queda esperada de 0,2%. Levando para a Ásia, na China, o CPI avançou 2,7% no mês passado em base anual, ante 2,5% em junho, e abaixo do esperado pelo mercado, que era de 2,9%. Então aqui a gente consegue ver que tanto China quanto Estados Unidos com dados menos pior do que o mercado esperava, com dados marginalmente melhores do que era esperado pelas economias, pelos analistas. E lá na Europa, dados melhores do que esperado também para a produção. O índice de preço ao produtor, PPI da China, subiu 4,2%, saindo de 6,1% em junho, e a expectativa era de 4,5%. Por lá, na China, na Ásia, os investidores monitoram ainda a situação econômica da China, que dá sinais de desaceleração ligados a uma série de lockdowns em cidades relevantes e vive novos conflitos geopolíticos em Taiwan, com Taiwan, na verdade. No corporativo global, no radar das empresas globais, o Elon Musk, dono da Tesla, vendeu 6,9 bilhões de dólares sua participação em ações da Tesla, e os recursos poderão ser usados para financiar um acordo com o Twitter. Essa notícia que foi manchete, que por alguns meses esse acordo do Elon Musk com o Twitter, que acabou não continuando. Passada aqui a nossa volta ao mundo e vindo para Brasil, nessa última semana a gente teve a ata da última reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Brasil, quando eles definiram a última alta de juros aqui para a nossa economia, levando a taxa Selic para 13,75%. Essa ata que foi divulgada no meio da semana, ela reforçou o fim da alta da Selic pelos economistas, pelos membros do comitê. A mensagem do comitê foi considerada mais dovish, ou seja, de afrouxamento monetário, e o Banco Central aparenta estar mais inclinado a manter a Selic em 13,75% e não aumentá-la mais. As opções da B3 aumentaram a probabilidade de estabilidade nos juros do país para 68%. Em Brasília, o deputado Cristino Áureo protocolou na Câmara a PEC para tornar permanente o Auxílio Brasil de R$ 600, conforme publicou o valor. Isso também já era um movimento esperado aqui no Brasil. Entre os indicadores, o IBGE, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou que o IPCA, a inflação oficial do nosso país, de julho, apresentou um recuo, uma deflação de 0,68% dos preços no mês. Essa foi a maior deflação da série histórica iniciada em 1980 e a primeira queda de inflação desde maio de 2020. O menor preço dos combustíveis e da energia elétrica, com a redução das alíquotas de ICMS sobre estes produtos, proporcionaram o recuo do índice oficial de inflação aqui do Brasil, um dado que era muito esperado e que foi confirmado nessa última semana. Levando para o setor de serviços, esse setor destoou dos outros segmentos e surpreendeu positivamente no mês de junho, avançando 0,7%, ante 0,4% esperado pelo consenso. Com isso, o setor apresenta uma alta de 1,1% no segundo trimestre em comparação com o primeiro, e os destaques positivos ficaram concentrados em transportes terrestres, serviços técnico-profissionais e outros serviços prestados às famílias. Dado muito importante, nós, no Brasil, somos muito dependentes do setor de serviços aqui no Brasil.
O governo começou a pagar também no início da semana os benefícios sociais, como o Auxílio Brasil de R$ 600 e o Auxílio Gás de R$ 110, injetando assim mais dinheiro na economia e auxiliando as famílias que são beneficiadas por esses programas. Os investidores acompanharam também a divulgação do Boletim Focus, feito pelo Banco Central na segunda-feira, e agora, nessa última divulgação, a mediana das expectativas aponta para um IPCA, uma expectativa de inflação de 7,11% para este ano, porém de 5,36% para o ano que vem, um número maior do que a gente esperava na semana passada. O mercado manteve a projeção de uma Selic a 13,75% ao fim de 2022, não esperando assim novas altas na taxa básica de juros por aqui. E, apesar dos efeitos da pandemia e da oscilação de preços em meio à crise entre Rússia e Ucrânia, os bons resultados e a resiliência do agronegócio têm despertado o interesse de investidores. Alguns dados saíram da B3 na última semana, revelando um aumento no número de investidores em Fiagros e também um volume muito importante de valor de mercado das principais empresas que fizeram seus IPOs no ano passado no setor agro aqui do Brasil. E para a gente finalizar nossa volta ao mundo e nossa volta de Brasil agora também, no radar corporativo, a temporada de resultados do segundo trimestre se aproxima do fim, com mais de 70% das empresas superando as expectativas dos especialistas, puxando assim o Ibovespa para uma alta bastante representativa nas últimas semanas. Agora que a gente já entendeu tudo que está acontecendo, tudo que rolou nessa última semana, é importante que a gente saiba que para essa próxima semana que se inicia amanhã, lá fora, no internacional, o destaque da semana será a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, o FONC, aqui a gente chama de Copom, lá é o FONC, e assim a gente vai entender mais de como os Estados Unidos estão vendo o cenário de política monetária por lá. A gente vai ter também inflação ao consumidor de julho e a segunda prévia do PIB do segundo trimestre lá da zona do euro, para a gente entender o termômetro de atividade do bloco. Por aqui a gente vai ter o IBCBR, que é considerado uma proxy do PIB, divulgado pelo Banco Central referente a junho, e o monitor do PIB da FGV também. No Congresso, seguiremos com as discussões acerca do orçamento de 2023. E é muito importante que você saiba que você não precisa esperar o próximo resumo da semana para você ficar por dentro de tudo que acontece no mercado. Nós estamos todos os dias em todas as redes sociais para te ajudar a entender mais e se manter atualizado no momento e no formato que você preferir. A gente está no Instagram e no Telegram com muita frequência, postando diariamente análises, notícias, atualizações. Nós estamos também no Facebook e no Twitter e utilizamos o nosso LinkedIn como a nossa principal porta para o mercado, para a gente mostrar o que acontece na nossa empresa. Além disso, a gente tem o nosso canal no YouTube com várias playlists educativas para te ajudar a entender mais sobre esse mundo. Temos os nossos canais de podcasts no seu agregador favorito para você nos ouvir onde você preferir. E também estamos no TikTok, numa versão um pouco mais leve, com uma linguagem um pouco mais descontraída, para você conferir também os nossos bastidores. Amanhã de manhã a gente já faz o nosso Manhã no Mercado para te contar o que vai acontecer na sessão e no final do dia a gente conta como foi o pregão através do Tocando o Sino e a gente segue nessa toada durante toda a semana. Combinado? A gente se vê em breve. Tchau, tchau.